Como levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem o Evangelho? Você teria coragem de renunciar todos os seus projetos para se dedicar àqueles que precisam urgentemente conhecer o amor de Deus? Muitas pessoas deixam a sua terra natal para se dedicar à obra missionária na terra. Deixar para trás o conforto, família e amigos para servir a Deus em diferentes lugares não é uma tarefa fácil. É preciso muito amor e visão do reino de Deus. E você, como vê a questão da obra missionária? Você renunciaria a tudo para ajudar as pessoas em alguma parte do Brasil ou em outros países? Assim, numa direção de Deus, sim, porque a gente tem família, né? Tem o ministério aqui, né? Mas numa direção de Deus, por um tempo determinado, eu teria coragem, sim. Se eu tivesse tempo, sim. Assim, se Deus permitisse, com certeza eu faria, abrir a mão de tudo para fazer missão. Eu já renunciaria, já renunciei já fui embora, já morei numa comunidade até, né? Quem se entrega a Deus, se doa a esse trabalho missionário, isso é gratificante. Não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus, tanto para quem fica e envia, quanto também para quem vai. Todos nós devemos ter este mandamento do Senhor Jesus bem claro em nossos corações. Nós nascemos em Cristo para servi-lo. Não há nada que nos dê maior sentido em nossa vida do que servir a Cristo. Missões, uma questão de amor. Esse é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. Missões, uma questão de amor. Esse é o tema do programa Cada Dia de hoje. E queremos que você reflita conosco sobre a questão das missões, um desafio para cada um de nós. Fazer missões não deve ser encarado como algo a ser cumprido em algum tempo de nossa agenda. Jesus nos desafia sempre. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabemos que a decisão de servir a Deus em qualquer lugar do mundo é uma ideia que nos assusta muito, mas não podemos retroceder. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. As missões são iniciativas religiosas destinadas a propagarem os princípios do cristianismo entre os povos não cristãos. Se baseiam em princípios da teologia cristã, em imitação do ministério de Jesus Cristo e em cumprimento do mandamento que ele deu aos seus apóstolos para pregar o Evangelho pelo mundo. Esse mandamento de Jesus se estende até os dias de hoje e existe muita gente séria que renunciou tudo para estar nos campos missionários. Acompanhe a reportagem. Ronaldo Lidório é pastor pós-graduado em Antropologia Cultural e Intercultural e há 23 anos se dedica por completo à obra missionária. O trabalho dele começou com a colaboração na Igreja Quechua, no Peru. Logo depois, ele foi para Gana, no continente africano, onde atuou como plantador de igrejas e traduziu o Novo Testamento para a língua local. Atualmente, ele lidera uma equipe de 50 missionários que agem em 12 tribos da Amazônia brasileira. Ronaldo também é escritor e já publicou 14 livros sobre missões. Em entrevista ao programa Cada Dia, Ronaldo Lidório fala sobre o principal objetivo do Ministério de Missões, que é levar a palavra de Deus a toda criatura. Um trabalho que faz a diferença. Não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus, tanto para quem fica e envia, quanto também para quem vai. Todos nós devemos ter este mandamento do Senhor Jesus bem claro em nossos corações. Nós nascemos em Cristo para servi-lo. Não há nada que nos dê maior sentido em nossa vida do que servir a Cristo. Nós podemos servir a Cristo de diversas maneiras, mas Deus lhe deu uma rota, uma rede de contatos, uma oportunidade, quem sabe na universidade onde você estuda, na faculdade, no seu trabalho, talvez na sua rua, no seu condomínio, as pessoas com as quais você conversa. A sua rota de caminhada é única. A oportunidade que você tem, ninguém mais tem. Portanto, cada um de nós possui uma oportunidade ímpar, única de servir a Cristo. Não apenas falando de Jesus, mas especialmente testemunhando do Senhor Jesus em nossas vidas. Maneira como nós agimos, pensamos, caminhamos e refletimos Deus em nós. Uma experiência inesquecível. Uma das experiências que mais marcou a minha vida ocorreu em 2001, quando começamos o trabalho entre os indígenas da Amazônia.
eu fui fazer uma pesquisa entre 3 etnias indígenas bastante remotas, em um local distante na região amazônica, os Cambé, Bambirã e Cocama. E lá chegando, para minha surpresa, eu percebi que eles já tinham a palavra de Deus, já havia 6 igrejas entre eles, estavam ali vivos realmente na palavra do Senhor. E quem lhes trouxe o evangelho foi um ribeirinho, um homem leigo, sem nenhum treinamento missionário, sem nenhum treinamento teológico, mas com ardor realmente missionário em seu coração, um homem chamado Seu João. E este homem ali chegou obedecendo a ordem do Senhor Jesus, levou consigo a sua família, se sustentou por diversos anos, pescando ali e plantando também, e plantou sozinho 6 igrejas para a glória de Deus. Portanto, a obra missionária é definida pela disposição no coração em se obedecer à ordem do Senhor Jesus. Hoje, os problemas são outros. O treinamento missionário, de forma clássica, ele se dá em um tripé. É um treinamento teológico, que inclui também o missiológico, o treinamento linguístico e o treinamento antropológico. Então, este é o tripé do treinamento missionário mais conhecido. Eu diria que, de forma geral, os missionários hoje são mais bem treinados, mais bem preparados, ou seja, possuem mais oportunidades de treinamento do que há 50 anos atrás. Por outro lado, as culturas onde o evangelho ainda não chegou são as culturas mais remotas, mais complexas, com maiores barreiras em toda a história do cristianismo. Portanto, é certo que nós precisamos preparar ainda mais nossos missionários. Por exemplo, as línguas sem a palavra de Deus, são mais de 3.000 línguas e idiomas, que não tem um versículo da palavra de Deus em seu próprio idioma, são as línguas mais complexas de toda a história da fé cristã. Portanto, o linguista hoje precisa de um preparo extremamente mais qualificado do que um linguista 50 anos atrás, a fim de cumprir a mesma tarefa. Simples mensagem, grande incentivo. Há diversas formas de se manter e sustentar um missionário. Eu creio que as principais são o sustento por meio da oração, o sustento por meio também das finanças, e especialmente gostaria de destacar o sustento por meio do encorajamento. Eu tenho percebido que há muitos e muitos missionários que estão há 5, 10, 15 anos no campo, muitas vezes pensam em desistir, não por falta de um apoio financeiro, não por falta de um apoio por meio de um treinamento adequado, mas por falta de encorajamento e pastoreio. Precisamos orar pelos missionários, precisamos sustentá-los de maneira digna e nós precisamos pastoreá-los e encorajá-los. Talvez uma cartinha, às vezes um e-mail enviado pode chegar no dia mau, no momento da crise, e aquilo realmente fará toda a diferença para que ele possa caminhar mais 1, 2, 5, 10 anos em seu ministério. Que você possa refletir nas palavras do pastor Ronaldo Lidório. Se você sente o chamado para missões, tome a decisão de servir a Deus hoje mesmo. Missões, uma questão de amor. Queremos continuar com esse tema depois de um breve intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Voltamos a apresentar Cada Dia. Missões, uma questão de amor. Esse é o tema que estamos tratando no programa Cada Dia. Queremos desafiar você a refletir sobre as missões e levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Mas, além de serem simples ministério da palavra, as missões se estruturam em comunidades estáveis e procuram integrar os princípios cristãos com a realidade de vida dos povos onde são implantadas. Dessa forma, ultrapassam a esfera religiosa e assumem uma dimensão social, econômica, educativa, assistencial e muitas vezes também artística e cultural. O primeiro grande missionário foi Paulo de Tarso, que contextualizou a doutrina de Cristo para um público greco-romano, permitindo que ele transcendesse as raízes judaicas. Seu exemplo foi seguido por inúmeros religiosos ao longo dos séculos.
Muitas pessoas se espelham na vida de Paulo e seu amor por missões. Todos nós podemos nos envolver com missões e fazer parte desta grande comissão para levar o Evangelho de Cristo a outros povos e nações. A igreja também deve ter uma característica missionária para que a palavra de Deus se espalhe no mundo. Uma igreja missionária é uma igreja que obedece ao mandamento do Senhor Jesus. Uma igreja que tem conhecimento da palavra, que tem ardor no coração para obedecê-la. Uma igreja que não vive para dentro, mas vive para fora. Uma igreja com olhos abertos para aqueles que necessitam, não apenas do Evangelho, mas também necessidades pessoais, necessidades familiares, necessidades emocionais. Uma igreja que está disposta a levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Uma igreja missionária é uma igreja obediente à palavra, é uma igreja sensível à necessidade do mundo, é uma igreja prática que se disponibiliza a levar o Evangelho onde ele é necessário e onde jamais foi ouvido. Que desafio a obra missionária traz para nós. A igreja deve estar atenta ao chamado de Deus nessa grande tarefa. Deus precisa de mim e de você na realização dessa grande obra. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Grande parte do mundo precisa ouvir do Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa hoje mesmo colocar o seu coração a serviço das missões e fazer a diferença. Missões, uma questão de amor. Queremos continuar com esse tema com uma palavra especial do pastor Jeremias Pereira depois de um breve intervalo. Fique conosco. Estamos apresentando Cada Dia. Não olhe para trás, mesmo se doer. É tempo de mudar, tempo de crescer. Tempo de calar para aprender. Quando o coração sangrar, o novo vai chegar e o outro vai morrer. Não olhe para trás, mesmo se doer. É tempo de mudar, tempo de crescer. É tempo de mudar. Deixa acontecer. Voltamos a apresentar Cada Dia. Olá, gente boa! Tudo bem aí? Que o Senhor Jesus, nosso amado Salvador,
sustente você, hein? Tem dia que a gente está precisando de um abraço, não tá não? Então que o Nosso Senhor te abrace e te fortaleça. Tem dia que a gente precisa dar uma risada, não é assim? Tem dia que a gente precisa de ganhar um presente, mesmo que seja um guardanapo bonito. Nesse dia, o Cada Dia chega dando um presente para você. O presente é uma palavra de fé, de amor e de esperança. Tem umas pessoas que perguntam assim, por que é que todo crente fica pegando no meu pé, querendo que eu seja crente? Uma boa pergunta. Sabe por quê, amigo? Porque foi ordem do dono do universo. É isso mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, disse as seguintes palavras. Preste atenção. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus, o texto que lemos, nós estamos aqui debaixo de uma autoridade, a autoridade suprema do universo. O nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem missionária. O Senhor Jesus disse que ela teria que seguir para todas as nações, para todos os povos e em todos os lugares do mundo. Mas o Evangelho repete essa ordem. Veja você, Marcos 16, verso de número 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de Mateus, a ênfase é na autoridade de Jesus e no fato de que um cristão tem que fazer isso mesmo. Tem que compartilhar a mensagem do Evangelho, chamar as pessoas para se arrepender dos seus pecados, para que cada um se torne um seguidor de Jesus. Em Marcos, a ênfase é nessa propulsão. Ide, todo crente, toda igreja tem que ser missionária. Se não for crente, não é missionário. É por isso que nós temos essa paixão de falar com você que você deve abandonar seus pecados e voltar-se para Deus. Mas a Bíblia fala mais. João, capítulo 20, verso 21, disse-lhes Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mateus enfatiza a autoridade, o desafio que é fazer discípulos. Marcos fala dessa propulsão que todo crente e toda igreja precisa ter. E em João, o Senhor Jesus disse assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. A missão de cada crente, de cada igreja, é a missão de Deus, a missio Dei. A missão que Deus deu a Jesus é a missão que Deus deu a cada um de nós. Deus mandou Jesus e Jesus veio a esse mundo, morreu pelos pecados de cada um de nós, ressuscitou e ele disse, uma vez falando com Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa era a missão de Jesus, essa é a missão de cada crente e de cada igreja. Mas a Bíblia fala mais ainda. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos 1:8, nós temos o capacitador da missão, que é o Espírito Santo e a dimensão da missão. Todo cristão convertido a Cristo e toda a igreja tem uma tríplice missão. A missão local, a missão nacional e a missão global. Todo crente, toda igreja tem que ter essa cabeça missiológica. Local, começa em Jerusalém, onde os discípulos estão. Judéia e Samaria, nacional, regional e nacional.
E aí é sua cidade, seu estado, nossa pátria amada, Brasil, e a missão global que envolve as mais de 200 nações da terra, envolve milhares de povos, de línguas que ainda nem foram grafadas e onde não existe uma única letra, uma única palavra bíblica traduzida, porque a língua ainda é oral. Toda a igreja e todo crente é um presente de Deus para todas as nações. Então, quem já se converteu tem a responsabilidade de uma missão local. Seu campo missionário, todo dia você está nele. Aí, ó, sua família amada, seus vizinhos, nem sempre bonzinhos, seus colegas de trabalho, tem uns que são gente boa, tem outros que são... Bom, é por eles que você vai orar também. Sua escola, seus familiares, gente querida que você vive todo dia, a moça da padaria, o rapaz ou a moça que põe gasolina no seu carro, o açougueiro, esse povo que você vive, missão local. Você e eu precisamos testemunhar o Evangelho de Cristo. Gente boa, você que está aí na sala, junto com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, não implica com ele não, sabe? Quando ele fala contigo, vamos comigo na igreja, ele não está te perturbando, ele está obedecendo o que Jesus mandou, sabia disso? E eu também, quando eu falo contigo aí, gente boa, vai lá na oitava, é porque tem que obedecer o dono do universo. Missões regionais e nacionais, pobreza, fome, crack, adultério, alcoolismo, tráfico de drogas, tráfico de gente, trabalho escravo, gente sem Deus explorando o seu próximo, milionários corruptos, bilionários gastando o dinheiro que Deus confiou às suas mãos de modo imprudente, insensato e irresponsável, problemas nas organizações de corrupção que o Evangelho precisa entrar e transformar. Às vezes, o Evangelho precisa transformar até instituições religiosas, que são instituições corruptas, que precisam compreender o que o Evangelho faz. Missões globais. Toda igreja, por menor que seja, tem que ser uma igreja que pensa nas nações e que ora pelas nações, porque o Senhor Jesus disse que todo povo, toda raça, toda língua. Quem vai cuidar disso? Bem, o cara que não conhece a Cristo não vai se importar com isso, concorda comigo? Quem vai pôr dinheiro para abençoar missões? É claro que é quem conhece a Cristo. Quem então irá fazer missões? Eu e você, que conhecemos a Cristo. Como que a gente vai fazer? Primeiro, missão local. Todo dia nós temos a oportunidade de orar, de testemunhar e de ajudar. Sua igreja, ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo, servir as pessoas, uma igreja que serve, que ajuda, creches, casas de recuperação, que ajuda o morador de rua, que serve a comunidade, que abençoa escolas e crianças por causa de Jesus. Uma igreja que ora, uma igreja que contribui, uma igreja que envia pessoas. Tem que chamar jovens, casais, homens e mulheres, para que consagrem sua vida a Cristo, para que povos que não conhecem, conheçam a Cristo. Além disso, podemos ser parceiros daqueles que estão trabalhando, os nacionais da Índia, os nacionais na Eritreia, os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os quilombolas, os que trabalham com moradores de rua, os que estão entre os atletas, os que estão entre os milionários. Por eles nós oramos e a eles devemos ajudar. Nenhum cristão pode fazer tudo sozinho e nenhuma igreja pode fazer tudo sozinho. Mas você e eu não podemos ficar sem fazer nada. Você ora por algum povo não alcançado? Você ora pelos seus parentes, pelos seus amigos? Você ora pelo seu estado e por nossa pátria amada? Você se coloca nas mãos de Deus para Ele te usar? Não estou dizendo aquele crente pirracento, estou dizendo aquele crente amoroso, que serve, que é apaixonado por Jesus, que é uma Bíblia viva. Talvez você não possa ajudar a Eritreia, o Sudão, muita gente morrendo de fome no Sudão, mas também tem gente morrendo de fome no Brasil, tem pobreza no Brasil.
você não pode ajudar o Sudão, mas pode ajudar o Brasil. Você não pode ajudar um que tem fome no deserto, mas você pode ajudar um que tem fome na sua rua ou na sua cidade. Você pode viver o Evangelho e testemunhar o Evangelho. Como nós lemos, pelo menos 5 vezes, a ordem missionária é repetida. Missões são realizadas através do serviço e através do testemunho. Serviço, mãos que servem, mãos de Cristo. Estive fome e me deste comer. Estive preso e foste ver-me. Estive nu e você me vestiu. Mas também uma igreja que fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, gente boa, não implica com os crentes de sua família, não. Eles estão só querendo que você conheça o dono do universo. E é a ordem dele. Nós também. Abre seu coração agora. Entregue sua vida a Cristo para que você se torne também um desses que vai ajudar o nome de Jesus a ser conhecido entre todos os povos da terra. Ore pela sua igreja também, para que ela se desperte. Ore para o seu pastor, ore pela sua liderança, que sua igreja seja uma igreja missionária. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a honra de participar dessa sua missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Obrigado porque podemos começar na nossa cidade, na nossa família, nos nossos vizinhos, na célula que reúne na nossa casa, no grupo pequeno que reúne na nossa família. Obrigado porque podemos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa pátria amada. Senhor, oramos também para que o Senhor desperte o nosso coração para perceber que o Senhor nos fez um presente para todas as nações da terra e nosso coração vive um coração missionário. Agora eu oro, Deus, por esse que está aí comigo, que ainda nunca falou de Jesus, nunca testemunhou de Jesus, nem deu oferta para a missionária, porque ele mesmo ainda não se entregou a Cristo. Então quero pedir que agora o Senhor dê um toque especial no coração desse homem querido, dessa mulher amada, Senhor, onde ele estiver, bate na porta do coração dele, Jesus, e ele escute a voz do Senhor. Assim eu oro com o perdão do meu e dos nossos pecados, por amor do teu nome. Amém. O programa Cada Dia está aí, olha, chegando até você. Você podia chegar até nós também? Como é que você faz? 0800, de graça, liga pra gente. Ou então manda uma mensagenzinha no e-mail, encorajando, dizendo, ó, foi bom, achei legal e tal. Entreguei minha vida a Cristo, foi ótimo, me despertou. É bom ter um retorno. E se você mora em Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana, ali, ó. Caminho do aeroporto, rua, avenida Cristiano Machado, a Igreja da Cruz, uma cruz enorme, um prédio grande, perto do Hotel Ouro Minas, em frente ao Minas Shopping. Você é bem-vindo, hein, gente boa? Domingo, 7h30 da manhã, 9 horas de escola bíblica para todas as idades, 10h30, outra celebração linda, 17 horas e 19 horas. Chegue lá, tem um abraço te esperando. Que o Senhor te abençoe da cabeça aos pés e enche a sua vida de alegria. Não esqueça, hein? Testemunha Jesus e sirva com amor por causa de Jesus. Um abraço, gente boa. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.